Naquele hotel 5 estrelas, nada acontecia por acaso. Cada passo, cada silêncio e cada sorriso tinham um preço. Quem mandava ali não era o gerente, nem os donos do prédio. Era uma mulher que nunca se hospedava por mais de uma noite, mas deixava marcas por meses. Funcionários a chamavam de exigente. Quem trabalhava perto sabia a verdade. Ela humilhava sem levantar a voz. Naquela noite, uma funcionária acreditou que bastava cumprir as regras para ficar segura. Ela estava errada. Porque aquela seria a noite em que o hotel inteiro testemunharia algo que não poderia mais ser ignorado. E quando a verdade viesse à tona, não seria ela quem perderia tudo. O hotel era conhecido pela perfeição. Mármore polido, recepção silenciosa, funcionários treinados para nunca errar. Mas por trás da fachada impecável havia um acordo não dito. Algumas pessoas podiam tudo. E quando aquela mulher atravessava a porta giratória, o clima mudava, olhares se desviavam, posturas se endireitavam. Não por respeito, por medo. Ela nunca gritava, nunca xingava diretamente. Preferia corrigir em público, refazer ordens diante de testemunhas, questionar competência com um sorriso educado. E sempre funcionava, porque ninguém queria ser o próximo exemplo. Aquela funcionária ainda não sabia, mas aquela noite não seria sobre serviço. Seria sobre limite, sobre o momento exato em que alguém precisa decidir se aceita a humilhação ou enfrenta consequências que não pode controlar. E alguém ali já estava observando tudo em silêncio. Naquele hotel de luxo, nada acontecia por acaso. Tudo era calculado, desde o brilho do mármore até o tom de voz usado na recepção. Quem entrava sentia conforto, quem trabalhava sentia controle. Lívia já tinha tempo suficiente ali para entender que não era um lugar para errar, mas também não era um lugar para aprender. Era um lugar para aguentar, sorrir e seguir em frente sem chamar atenção. Lívia não era nova nem incompetente, mas também não era invisível. O uniforme dizia exatamente quem ela era e até onde podia ir. As regras nunca foram explicadas em voz alta, mas eram sentidas no corpo, nos olhares e no silêncio que surgia quando alguém ultrapassava um limite invisível. Ali, profissionalismo significava obedecer mesmo quando não fazia sentido. Naquela tarde, o nome apareceu no sistema sem alarde: Helena Montenegro. A reação foi imediata e silenciosa. Marcos, o gerente, perdeu o sorriso por um segundo, curto demais para os clientes perceberem, mas longo o bastante para os funcionários entenderem. Ninguém comentou, ninguém precisou. O clima mudou como sempre mudava quando aquele nome surgia. Helena Montenegro não aparecia com frequência, mas quando vinha deixava marcas. Ela não gritava, não xingava, não fazia escândalo. Preferia corrigir em público, pedir refações sem motivo e fazer perguntas que não buscavam resposta, apenas exposição. Quem passava por ela uma vez nunca esquecia. Quem passava duas começava a duvidar de si mesmo. Lívia sentiu o corpo reagir antes da mente. O estômago apertou. As mãos esfriaram. Pensou em pedir troca de turno. Pensou em fingir um mal-estar. Pensou até em ir embora. Mas fez o que sempre fazia. Vestiu o uniforme, prendeu o cabelo e tentou se convencer de que, se fosse profissional o bastante, aquela noite passaria. Marcos evitou o olhar quando Lívia mencionou a reserva. Disse apenas que era uma cliente importante, que exigia padrão alto, que era só mais uma noite. Lívia conhecia aquele discurso. Sabia o que significava na prática. Significava aguentar, engolir e sair do turno mais cansada por dentro do que por fora. Quando Helena atravessou a porta giratória, o hotel inteiro pareceu reagir. O tom das vozes baixou. Os passos ficaram mais rápidos. Os olhares se desviaram. Não era respeito. Era antecipação. Helena caminhava devagar, não por elegância, mas para ser sentida. E Lívia percebeu naquele instante que aquela noite não tinha sido reservada para jantar. Enquanto o hotel seguia funcionando como sempre, alguém observava tudo em silêncio, atento demais para ser coincidência. Lívia ainda não sabia, mas aquela seria a noite em que algo sairia do controle. E quando isso acontecesse,
Ninguém ali poderia fingir que não viu, porque certos abusos sobrevivem do silêncio, mas não resistem quando alguém decide olhar de verdade. Helena Montenegro não precisou levantar a voz para ser notada. Bastou se aproximar do balcão e esperar. Esperar sempre foi a forma preferida de mostrar poder. Lívia percebeu antes mesmo de ser chamada. O olhar de Marcos se moveu rápido demais, e o corpo dela reagiu no automático. Era o sinal de que a noite tinha começado de verdade. Quando Lívia se aproximou, Helena não levantou os olhos. Continuou mexendo no celular como se a presença humana fosse um detalhe inconveniente. Lívia aguardou em silêncio, postura correta, mãos firmes. Alguns segundos se passaram. Depois mais alguns. O silêncio começou a chamar atenção. Não por acaso. Helena gostava quando todos percebiam quem estava esperando. Sem olhar para Lívia, Helena pediu algo simples demais para justificar tanta demora. Água. Mas não qualquer água, em temperatura específica, no copo certo, com o posicionamento exato sobre a mesa. Lívia anotou mentalmente, confirmou com a cabeça e saiu. Não havia erro ali. Ainda assim, o erro já estava decidido antes mesmo da execução. Quando Lívia voltou com o pedido, Helena finalmente ergueu os olhos. Olhou para o copo, depois para Lívia, depois ao redor. O gesto foi lento e calculado. Ela empurrou o copo levemente para o lado e disse, em tom quase educado, que aquilo não era o que havia pedido. Não explicou o motivo. Apenas afirmou. E todos ouviram. Lívia pediu desculpas e recolheu o copo. Não discutiu. Não questionou. Era assim que se sobrevivia ali. Enquanto se afastava, sentiu os olhares dos colegas, não de julgamento, mas de reconhecimento. Todos sabiam. Aquela correção pública não era sobre água. Era sobre lembrar quem mandava e quem obedecia. Na segunda tentativa, Helena não tocou no copo. Limitou-se a olhar e suspirar. Disse que esperava mais profissionalismo de um hotel daquele nível. A frase não era ofensiva, mas o efeito era devastador. Um casal na mesa ao lado trocou olhares desconfortáveis. Helena percebeu e sorriu de canto. Marcos observava de longe, fingindo checar o sistema. Ele sabia que deveria intervir, mas também sabia o preço disso. Helena Montenegro não reclamava à toa. Quando reclamava, alguém sempre perdia algo. Lívia sentiu a ausência do gerente como um peso silencioso. Não estava sozinha, mas também não estava protegida. A terceira vez foi diferente. Helena chamou Lívia pelo gesto, não pela voz. Pediu que explicasse em voz alta o que tinha entendido do pedido. A pergunta parecia inocente, mas era uma armadilha. Lívia respondeu com calma, descrevendo exatamente o que havia sido solicitado. Helena esperou terminar e disse apenas que estava errado. Errado como? Ninguém soube. Helena não explicou. Não precisava. O erro agora estava registrado no ar, diante de testemunhas. Lívia sentiu o rosto aquecer, mas manteve a postura. Pediu desculpas novamente. Helena assentiu como quem aceita um pedido inferior e dispensou Lívia com um gesto curto. Ao se afastar, Lívia sentiu algo mudar dentro dela. Não era raiva. Era confusão, porque ela sabia que não tinha errado. Ainda assim, estava sendo tratada como se fosse incompetente. Aquela sensação era antiga, mas nunca deixava de doer. Era assim que Helena agia. Não quebrava pessoas de uma vez. Ia desmontando aos poucos. Na área de apoio, uma colega tentou dizer algo. Lívia interrompeu com um olhar rápido. Não era o momento. Falar só piorava. Ali, sobrevivia quem engolia. Mas enquanto respirava fundo e se preparava para voltar ao salão, Lívia não percebeu que alguém observava tudo com atenção diferente. Não de medo, mas de análise. A noite ainda estava no começo. Helena ainda não tinha pedido o prato principal. Ainda não tinha elevado o tom. Ainda não tinha escolhido a próxima forma de expor. Lívia ajeitou o uniforme mais uma vez e voltou ao salão, sem saber que aquela sequência de pequenas humilhações estava sendo registrada, não por câmeras, mas por alguém que não costumava ignorar padrões.
Helena pediu o prato principal com a mesma calma usada para tudo. Não havia pressa. O pedido era detalhado demais para ser casual. Cada ajuste parecia menos sobre comida e mais sobre testar até onde Lívia prestaria atenção. Lívia anotou tudo com cuidado extremo. Sabia que qualquer detalhe poderia virar motivo para nova exposição. Ainda assim, havia uma sensação estranha de que o erro já estava decidido antes mesmo da execução. Na cozinha, Lívia repetiu o pedido 2 vezes para o chefe. Conferiu cada detalhe, cada ponto, cada acompanhamento. O chefe confirmou com a cabeça, sério. Não era a primeira vez que cozinhava para Helena. Todos ali conheciam o ritual. Caprichar não garantia nada. Errar não era o problema. O problema era ser escolhido. E naquela noite, Lívia sabia que tinha sido. Enquanto aguardava o prato ficar pronto, Lívia voltou ao salão para atender outras mesas. Tentava manter o ritmo normal, mas sentia o olhar de Helena mesmo quando ela não estava olhando. Era como se o ambiente inteiro estivesse inclinado na direção daquela mesa. Um erro em qualquer lugar parecia maior. O corpo de Lívia estava ali, mas a mente já estava em alerta constante. Quando o prato ficou pronto, Lívia respirou fundo antes de sair da cozinha. Ajustou a postura, conferiu a apresentação e caminhou até a mesa com passos controlados. Helena observou a aproximação como quem assiste a um espetáculo lento. Não interrompeu. Esperou o prato ser colocado. Esperou o cheiro subir. Esperou os olhos ao redor começarem a acompanhar. Helena analisou o prato por longos segundos. Demorou tempo demais. Tocou levemente no talher, sem pegar. Olhou para Lívia e perguntou se aquilo estava mesmo correto. A pergunta não vinha acompanhada de curiosidade, mas de certeza. Lívia respondeu que sim, descrevendo cada detalhe conforme solicitado. Helena inclinou a cabeça, como quem avalia algo inferior. Sem provar, Helena empurrou o prato alguns centímetros para longe e disse que aquilo não era o que havia pedido. O tom era baixo, educado demais para ser contestado. Algumas mesas próximas já observavam. Lívia pediu desculpas mais uma vez. A palavra saiu automática, sem emoção. Helena assentiu lentamente, satisfeita com a cena, e pediu que fosse refeito. Ao recolher o prato, Lívia sentiu um leve tremor nas mãos. Não era nervosismo comum, era a sensação de estar sendo desmontada por dentro. Sabia que estava certa. Sabia que o pedido tinha sido seguido. Ainda assim, estava errada aos olhos de todos. Aquela contradição era o golpe mais eficiente. Helena não precisava humilhar em voz alta. O silêncio fazia o trabalho. Marcos observava tudo de longe. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Já tinha visto antes. Sempre terminava da mesma forma. Alguém saía daquele turno diferente de como entrou. Mesmo assim, permaneceu onde estava. Não por maldade, mas por covardia. Helena não ameaçava. Ela apenas deixava claro que podia ir além se quisesse. Na cozinha, o chefe respirou fundo ao ver o prato voltar intacto. Não perguntou o motivo. Ninguém perguntava. Apenas refez, com ainda mais cuidado, como se isso pudesse mudar algo. Lívia observava em silêncio. Sentia vergonha sem ter errado. Sentia culpa sem ter culpa. Era assim que o controle funcionava. Aos poucos, a pessoa começava a se culpar pelo abuso. Quando voltou ao salão com o prato refeito, Lívia percebeu que Helena agora conversava com alguém ao telefone. Falava baixo, mas o suficiente para ser ouvida. Comentava sobre atendimento, padrão e decepção. Não citava nomes. Não precisava. O recado não era para quem estava do outro lado da linha. Era para quem estava ali ouvindo. Helena encerrou a ligação devagar e pousou o celular sobre a mesa como quem fecha uma porta invisível. Em seguida olhou para Lívia e perguntou em tom baixo se aquele tipo de atendimento era comum naquele hotel. A pergunta não exigia resposta. Era uma sentença disfarçada. Lívia sentiu que qualquer palavra seria usada contra ela. Então apenas pediu desculpas outra vez. Helena sorriu de forma quase gentil e disse que não gostava de repetir pedidos. Disse também que pessoas atentas não erravam 2 vezes. O comentário soou leve, mas atingiu como um aviso.
Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a prestar atenção. Não era curiosidade. Era aquela sensação incômoda de assistir a algo que não deveria estar acontecendo. Lívia percebeu que não estava mais sendo avaliada apenas por Helena. Estava sendo observada pelo salão inteiro. Cada passo parecia mais pesado. Cada movimento precisava ser calculado. Ela já não pensava no serviço. Pensava em como não parecer fraca. Porque naquele ambiente fraqueza sempre virava convite. Helena chamou Lívia novamente antes mesmo que ela se afastasse. Pediu que explicasse em voz alta por que o pedido anterior havia vindo errado. Não havia erro, mas havia plateia. Lívia tentou responder com calma, mas a voz saiu mais baixa do que gostaria. Helena inclinou a cabeça e disse que não conseguia ouvir. Pediu que repetisse. Quando Lívia repetiu, mais alto, Helena interrompeu no meio da frase. Disse que aquilo era desculpa, não explicação. A palavra ficou suspensa no ar. Desculpa. Alguns clientes se remexeram desconfortáveis. Outros fingiram não ouvir. Helena sabia exatamente o que estava fazendo. Estava transformando um erro inexistente em narrativa pública. Marcos deu 2 passos na direção da mesa, depois parou. Pensou em intervir. Pensou em chamar Lívia de lado. Pensou em tudo que poderia perder se contrariasse Helena. No fim, pensou em si mesmo. E ficou onde estava. Lívia percebeu. A ausência do gerente doeu mais do que qualquer palavra dita por Helena. Helena então pediu algo inesperado. Pediu que Lívia anotasse tudo novamente, ali, na frente dela. Como se estivesse ensinando alguém incapaz. Lívia obedeceu. Cada palavra escrita parecia diminuir um pouco mais quem ela era. Não era sobre aprender. Era sobre mostrar quem estava acima e quem precisava aceitar aquilo sem reagir. Enquanto Lívia anotava, Helena fez um comentário casual sobre preparo profissional, dizendo que algumas pessoas simplesmente não tinham perfil para ambientes exigentes. Disse isso olhando ao redor, não diretamente para Lívia. Mas todos entenderam. A frase não citava nomes, mas tinha alvo claro. E o silêncio confirmou isso. Lívia sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. Não podia chorar ali. Não podia reagir. Não podia errar emocionalmente. Aquela era a regra não escrita. Sobrevivia quem conseguia se desmontar por dentro sem deixar marcas visíveis por fora. Helena observava cada micro-reação como quem avalia um experimento. Foi nesse momento que Lívia percebeu algo diferente. Não vinha de Helena, nem do gerente. Vinha de um ponto mais afastado do salão. Alguém observava com atenção demais. Não desviava o olhar. Não parecia constrangido. Parecia atento. Como quem não estava ali apenas para jantar. Lívia sentiu um arrepio estranho, sem entender por quê. O olhar daquele homem no fundo do salão não era de curiosidade comum. Ele não desviava quando Lívia se movia. Não cochichava com ninguém. Apenas observava. Aquilo incomodou mais do que deveria. Porque até então, todos os olhares que ela sentia vinham de cima para baixo. Aquele vinha em linha reta, como quem tenta entender, não julgar. Helena percebeu o leve atraso de Lívia antes de responder ao próximo pedido. Não disse nada. Apenas arqueou a sobrancelha. Era o suficiente. Lívia sentiu o peito apertar de forma diferente. Não era medo simples. Era a sensação de estar sendo apertada por dentro, como se o ar tivesse ficado mais pesado só ao redor dela. Helena então fez algo que não costumava fazer tão cedo. Chamou outra funcionária próxima e pediu que confirmasse se aquele tipo de atendimento era aceitável. A colega congelou. Olhou para Lívia por um segundo rápido demais para ser pedido de ajuda. Longo demais para ser ignorado. Respondeu que o hotel sempre prezou pela excelência. Helena sorriu. Exatamente. A palavra excelência ficou ecoando na cabeça de Lívia. Não como elogio, mas como cobrança vazia. Ela percebeu que não estava mais sendo avaliada apenas como profissional. Estava sendo usada como exemplo. E exemplos não precisam ser justos. Precisam apenas ser visíveis. Helena sabia disso melhor do que ninguém. Lívia tentou se afastar por alguns segundos, mas Helena a chamou de novo antes que desse 2 passos.
Disse que queria revisar o pedido inteiro, ali, em voz alta, para evitar novos erros. O salão ficou atento. O som ambiente pareceu diminuir. Até os talheres pareciam mais lentos. Ninguém queria olhar. Ninguém conseguia desviar. Enquanto Lívia repetia cada detalhe, a voz começou a falhar levemente. Ela respirou fundo e continuou. Não podia parar. Não podia demonstrar fraqueza. Mas algo dentro dela começou a ceder. Não era choro. Era pior. Era a sensação de não se reconhecer mais naquela postura rígida, obediente demais, pequena demais. Helena interrompeu novamente e disse que aquela insegurança era preocupante. Comentou que pessoas instáveis costumam comprometer ambientes de alto padrão. A frase foi dita olhando para Marcos. Não como pedido, como aviso. Marcos engoliu seco. Não respondeu. E esse silêncio selou algo que Lívia sentiu com clareza dolorosa. Ela estava sozinha. O coração de Lívia começou a bater fora do ritmo. Não era visível ainda, mas ela sentia. O corpo estava reagindo ao que a mente tentava negar. Ela apoiou o peso discretamente em uma perna para não parecer fraca. Helena observou, percebeu e anotou mentalmente. Era ali que ela costumava apertar mais. Do fundo do salão, o homem observador franziu levemente a testa. Ele já tinha visto situações parecidas antes. Não naquele hotel, mas em outros ambientes onde o abuso vinha vestido de formalidade. Ele não sabia o nome de Lívia. Não sabia sua história. Mas reconhecia o padrão. E padrões raramente são coincidência. Helena então fez algo calculado. Pediu que Lívia trouxesse outro funcionário para acompanhar o atendimento. Disse que não se sentia confortável sendo atendida por alguém tão nervoso. A palavra nervoso caiu como sentença. Lívia sentiu o rosto queimar. Não por vergonha apenas, mas por injustiça exposta diante de todos. A colega chamada tentou se posicionar ao lado de Lívia, mas Helena ignorou sua presença. Continuou falando apenas com Lívia, como se a outra não existisse. Aquilo deixava claro que não se tratava de correção. Era escolha. Helena tinha escolhido quem seria pressionada, e mudar de alvo não fazia parte do plano. Lívia começou a sentir dificuldade para focar nos sons ao redor. As vozes pareciam distantes. O salão parecia grande demais, pequeno demais. Ela respondeu automaticamente, sem ter certeza do que estava dizendo. Helena percebeu a mudança e reduziu o tom. Ficou ainda mais calma. O tipo de calma que antecede o colapso do outro. Marcos deu um passo à frente outra vez. O segundo naquela noite. E novamente parou. O olhar de Helena cruzou com o dele por um instante. Não houve ameaça explícita. Não precisou. Marcos recuou. Lívia viu. E naquele momento algo quebrou de vez. Não foi o profissionalismo. Foi a ilusão de proteção. A respiração de Lívia ficou curta. Ela tentou disfarçar. Tentou lembrar de instruções básicas. Inspirar fundo. Contar mentalmente. Nada funcionava direito. Helena continuava falando, agora sobre postura, preparo emocional, adequação ao cargo. Palavras técnicas usadas como lâminas. O salão inteiro servia de espelho cruel. Foi quando o homem do fundo do salão se levantou. Não de forma abrupta. Apenas o suficiente para mudar a dinâmica. Ele caminhou alguns passos à frente, ainda distante. Não interveio. Não falou nada. Mas Helena percebeu. Pela primeira vez naquela noite, algo fora do controle entrou no campo de visão dela. Lívia sentiu o corpo começar a falhar em pequenas partes. Primeiro a respiração, que já não obedecia mais ao ritmo normal. Depois, as mãos, que ficaram levemente dormentes. Ela tentou se concentrar no chão, em algo fixo. Mas o salão parecia girar devagar demais para ser notado por outros. Helena continuava falando, agora mais baixa, como se quisesse que só Lívia ouvisse. A voz de Helena chegou aos ouvidos de Lívia como se viesse de longe. Comentava sobre controle emocional, sobre preparo psicológico para ambientes exigentes. Disse que nem todo mundo nasceu para lidar com pressão. A frase era dita com cuidado, quase didática.
Mas Lívia sentiu como se estivesse sendo despida em público, não do uniforme, mas da própria dignidade. O peito de Lívia apertou de forma súbita. O ar entrou curto, saiu ainda menor. Ela tentou disfarçar inspirando fundo, mas o corpo não respondeu. O coração acelerou sem aviso. Ela apoiou a mão na lateral da mesa por um segundo rápido demais para ser percebido como pedido de ajuda, mas suficiente para Helena notar. Helena interrompeu a própria fala e perguntou se Lívia estava se sentindo bem. A pergunta veio acompanhada de um sorriso sutil. Não era preocupação, era confirmação. Alguns clientes olharam, outros fingiram não ver. Helena sugeriu que talvez fosse melhor Lívia se afastar um pouco, como quem oferece cuidado, mas o tom deixava claro que aquilo seria visto como incapacidade. Lívia balançou a cabeça dizendo que estava bem. Não estava. A visão começou a escurecer levemente nas bordas. O som do salão ficou abafado. Ela sentiu vergonha de algo que não escolheu sentir. Pensou em pedir licença. Pensou em sair correndo. Pensou em nada. Porque naquele momento, pensar já exigia mais força do que ela tinha. Helena então comentou, alto o bastante para quem estivesse perto ouvir, que aquele tipo de reação emocional era comum em pessoas despreparadas. Disse que o hotel precisava rever seus critérios. Marcos ouviu. O rosto dele ficou tenso. Ele sabia que aquela frase não era sobre Lívia apenas. Era sobre registrar oficialmente uma versão conveniente dos fatos. Lívia sentiu as pernas tremerem. Não de forma visível, mas suficiente para mudar a postura. Ela tentou corrigir, mas o corpo já não obedecia. A sensação era de que estava prestes a cair sem cair. Como se estivesse presa entre continuar em pé e desaparecer. Helena observava com atenção clínica, como quem avalia o momento exato de parar ou apertar mais. Foi quando o homem que observava tudo deu mais um passo à frente. Ainda não falou nada, mas agora estava perto o suficiente para ser percebido pelos funcionários. Lívia não o viu. Helena viu. E pela primeira vez desde que entrou no hotel, Helena desviou o foco por um segundo que não planejou. Esse segundo bastou para Lívia perceber que estava prestes a perder o controle. A respiração falhou de vez. O ar não vinha. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. A mão voltou à mesa, agora sem disfarce. Alguns clientes murmuraram. A colega ao lado deu meio passo à frente, indecisa entre ajudar e não ultrapassar um limite invisível. Helena reagiu rápido. Disse que aquilo estava virando um espetáculo desnecessário. Comentou que não gostava de cenas e que o hotel deveria ser mais criterioso com quem colocava em contato com clientes importantes. A frase caiu como um martelo. Lívia sentiu lágrimas se acumularem sem cair. Não era choro. Era o corpo pedindo para parar. Marcos finalmente se aproximou e sugeriu que Lívia fosse até a área interna por alguns minutos. O tom era de ordem disfarçada de cuidado. Helena concordou com um aceno curto, satisfeita. Lívia sentiu algo ainda pior do que a humilhação. Sentiu que estavam transformando seu colapso em prova de culpa. Enquanto se afastava com dificuldade, Lívia ouviu Helena dizer que aquilo confirmava tudo o que ela suspeitava. Não explicou o quê. Não precisava. O salão entendeu o suficiente para julgar sem saber. Lívia entrou na área de apoio com o peito ardendo, as mãos tremendo e uma única certeza. Aquilo tinha ido longe demais para simplesmente acabar ali. O homem se aproximou o suficiente para ser ouvido, mas não para ser notado como ameaça. Não se dirigiu a Helena. Não olhou para Lívia. Chamou um funcionário qualquer e pediu água. O gesto parecia banal, mas o tom era firme, calmo, deslocado daquele clima de submissão. Helena percebeu. Não porque foi confrontada, mas porque algo ali não seguiu o roteiro. Enquanto o pedido era atendido, o homem observou a movimentação com atenção precisa. Não havia curiosidade em seu olhar. Havia registro, como quem arquiva detalhes para depois. Helena voltou o foco para a mesa, mas agora falava um pouco mais alto, como se precisasse reafirmar controle. Disse que ambientes de alto padrão não combinavam com instabilidade emocional. O homem então comentou, sem elevar a voz,
que já tinha visto situações parecidas em outros lugares. Falou como quem conversa consigo mesmo. Disse que era curioso como certos padrões se repetiam quando alguém confundia exigência com abuso. Não citou nomes. Não apontou dedos. Mas a palavra abuso atravessou o ar com peso suficiente para não ser ignorada. Helena ergueu os olhos pela primeira vez para além do círculo que costumava controlar. O olhar cruzou com o dele por um segundo curto. Não houve confronto. Apenas reconhecimento. Ela voltou o rosto para a mesa e sorriu de forma contida. Comentou que opiniões externas eram irrelevantes quando se tratava de qualidade de serviço. O homem assentiu levemente, como quem concorda apenas para avançar depois. Pediu ao funcionário que confirmasse o nome do gerente responsável pelo turno. A pergunta foi feita com naturalidade excessiva para aquele momento. Marcos ouviu de longe e sentiu o corpo enrijecer. Aquela não era uma pergunta comum. Era uma porta sendo aberta. Lívia, ainda tentando recuperar o controle da respiração, ouviu fragmentos da conversa sem entender tudo. Mas sentiu algo diferente. Pela primeira vez naquela noite, alguém não estava reagindo por medo. Não estava se desculpando. Não estava tentando agradar. Aquilo não trazia alívio imediato, mas trazia algo raro. Possibilidade. Helena percebeu a mudança de energia no salão. Não era apoio a Lívia, era atenção. E a atenção sempre foi perigosa para quem dependia do silêncio. Ela encerrou o assunto abruptamente, disse que não queria mais ser atendida por Lívia e pediu que outra pessoa assumisse. O pedido foi aceito sem discussão. Mas algo já tinha saído do controle. Enquanto Lívia era conduzida novamente para a área interna, o homem pediu mais uma coisa. Um detalhe simples. O histórico de reservas daquele nome. Disse que tinha curiosidade profissional. A palavra profissional foi escolhida com cuidado. Marcos sentiu o estômago afundar. Aquilo não soava como capricho. Soava como investigação começando. Helena fingiu não ouvir. Pegou o celular e começou a digitar, rápida demais. O sorriso tinha sumido. Agora havia algo mais rígido no rosto. Ela sabia reconhecer quando alguém não estava ali apenas para assistir. E isso a incomodava mais do que qualquer crise emocional de funcionária. Lívia sentou-se por um momento na área de apoio, tentando organizar o caos interno. Ainda tremia. Ainda sentia vergonha. Mas algo tinha mudado. Não no ambiente. Dentro dela. A certeza de que aquela humilhação não tinha passado despercebida começou a se formar. Não como esperança, como alerta. No salão, o homem anotava mentalmente cada reação de Helena. O controle excessivo. A irritação contida. A tentativa de encerrar rápido demais. Ele já tinha visto aquilo antes. Pessoas acostumadas a mandar não lidavam bem quando percebiam que alguém estava observando com critérios diferentes dos habituais. Marcos se aproximou do homem com cautela. Perguntou se estava tudo bem. A resposta veio calma. Disse que estava ótimo. Que apenas não gostava de ver ambientes profissionais confundirem hierarquia com humilhação. Marcos sentiu o peso da frase. Não era acusação. Era constatação. E constatações costumam cobrar preço depois. A noite seguiu. Mas não voltou ao normal. Helena continuava ali, mas já não dominava o espaço como antes. Lívia permanecia afastada, tentando se recompor. E o homem, agora silencioso, observava tudo com ainda mais atenção. Porque quando alguém intervém uma vez, mesmo que de forma indireta, raramente está disposto a parar ali. Helena decidiu agir antes que a noite acabasse. Chamou Marcos com um gesto curto, impaciente. Disse que o atendimento estava abaixo do padrão, que havia funcionária emocionalmente instável circulando pelo salão e que aquilo comprometia a imagem do hotel. Falava baixo, mas com firmeza suficiente para deixar claro que esperava obediência imediata. Marcos ouviu sem interromper, como sempre fazia. Mas algo o incomodava. Não era o tom de Helena, era a pressa. Ela queria resolver rápido demais, como quem apaga um incêndio antes que alguém perceba a fumaça. Marcos assentiu por hábito, mas não respondeu na hora. Esse pequeno atraso foi notado. Helena franziu o senho.
Perguntou se havia algum problema. Marcos respondeu que iria verificar a situação com a equipe. Foi uma frase neutra, comum, mas dita sem submissão. Helena sentiu. O controle que sempre funcionava estava falhando em detalhes mínimos. Isso a irritava mais do que um erro explícito. Ela então mudou de estratégia. Chamou outro funcionário e pediu algo impossível, propositalmente confuso. Quando o pedido voltou errado, elevou a voz o suficiente para atrair atenção. Comentou que aquele lugar estava perdendo o nível e que pessoas despreparadas não deveriam trabalhar ali. O salão voltou a ouvir. Alguns clientes desviaram o olhar. Outros fingiram normalidade, mas nem todos ignoraram. O homem observador levantou os olhos novamente, agora sem disfarçar. Helena percebeu e sustentou o olhar por um segundo, como quem desafia. Ele não desviou. Apenas anotou mentalmente mais um padrão. Helena seguiu falando. Disse que profissionais de verdade sabiam se controlar, que emoções atrapalhavam ambientes de alto padrão. O comentário não tinha nome, mas tinha alvo. Lívia, mesmo fora do salão, sentiu o impacto. Era como se falassem dela sem que estivesse presente. Aquilo doeu mais que o confronto direto. Marcos interveio. Pediu que Helena moderasse o tom. A frase saiu quase automática, mas foi dita. Helena virou-se lentamente, surpresa. Ninguém costumava pedir isso a ela. Perguntou se o hotel estava mudando de política. Marcos respondeu que estavam priorizando o respeito mútuo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Disse que respeito era consequência de competência. E que incompetência precisava ser corrigida em público para não se repetir. O homem observador percebeu ali a virada. Ela não estava mais tentando manter controle. Estava tentando justificar abuso. O salão reagiu de forma sutil. Conversas ficaram mais baixas. Talheres pararam por segundos longos demais. Helena sentiu a atenção escapar das mãos. Quanto mais falava, menos autoridade tinha. Era o erro clássico de quem sempre venceu pelo silêncio e agora precisava convencer pela força. Lívia foi chamada novamente. Não para atender, mas para ouvir. Helena quis que ela estivesse ali, visível, enquanto falava sobre padrões e profissionalismo. Aquilo não era pedido, era exposição. Lívia caminhou de volta com o corpo tenso, consciente de que aquela tentativa de controle era diferente. Mais agressiva, mais desesperada. Helena não pediu silêncio. Ela assumiu. Falou como quem já tinha a plateia garantida. Disse que ambientes sérios exigiam postura, que não havia espaço para fragilidade emocional e que erros não surgiam do nada, surgiam de pessoas despreparadas. Enquanto falava, mantinha o olhar fixo em Lívia, sem citá-la diretamente, como se o nome fosse desnecessário. Lívia sentiu o rosto queimar. Não era raiva, era exposição. Helena descrevia comportamentos que só alguém do hotel entenderia, transformando situações internas em lição pública. Cada frase parecia cuidadosamente construída para que ninguém pudesse acusá-la de ataque direto, mas todos soubessem exatamente quem estava sendo julgada. Helena então deu um passo além. Disse que já tinha visto esse tipo de instabilidade antes, que começava com pequenas falhas e terminava em prejuízo para empresas sérias. Comentou que hotéis não eram lugar para pessoas que levavam problemas pessoais para o trabalho. O silêncio do salão ficou pesado demais para ser ignorado. Alguns clientes trocaram olhares desconfortáveis. Outros franziram o senho. A humilhação estava clara demais. Helena percebeu tarde. Achou que ainda tinha controle, mas passou do ponto. Quando alguém tenta ensinar demais em público, revela mais sobre si do que sobre o alvo. E o público começou a perceber isso. Lívia permaneceu em pé, imóvel. O corpo queria recuar, mas algo a segurava. Não era coragem, era cansaço acumulado. Helena esperava uma reação, uma lágrima, um pedido de desculpas, qualquer sinal de fraqueza que justificasse o discurso. Mas Lívia não deu nada. E essa ausência começou a incomodar. Helena então fez a pergunta que não deveria. Perguntou em voz alta se aquele tipo de pessoa realmente merecia estar ali. A frase caiu como golpe seco.
Antes que Marcos interviesse, uma cliente falou. Baixo, mas audível. Isso é desnecessário. Não foi um grito. Foi pior. Foi reprovação. Helena virou-se para a origem da voz, surpresa. Não estava acostumada a ser interrompida por iguais. A cliente manteve o olhar firme e completou que exigência não precisava de humilhação. O salão inteiro ouviu. O erro de Helena se materializou ali. A plateia não estava mais neutra. Outras reações surgiram. Um homem suspirou alto demais. Uma mulher balançou a cabeça em desaprovação. Nada coordenado, nada organizado, mas suficiente. Helena percebeu que tinha perdido algo fundamental. O silêncio cúmplice. E quando o silêncio se rompe, o poder começa a falhar. Marcos interveio de vez. Pediu que a conversa fosse encerrada. Disse que aquele não era o espaço para esse tipo de colocação. Helena tentou responder, mas a voz saiu menos firme. O controle tinha escorrido pelos dedos. E o pior ainda estava por vir. Enquanto Helena tentava reorganizar a postura, o homem observador se levantou. Não falou alto. Não chamou atenção. Apenas disse que aquela cena confirmava algo que ele vinha percebendo havia tempo. Helena congelou. Pela primeira vez naquela noite, não sabia qual seria o próximo movimento. O homem falou sem elevar a voz. Disse que não estava ali como cliente comum naquela noite. Não explicou o motivo, não citou cargos, não mencionou nomes. Apenas afirmou que tinha interesse profissional em ambientes onde padrões eram confundidos com permissões. A escolha das palavras foi cuidadosa. Helena sentiu o aviso antes de entender o alcance. Ele continuou, dizendo que situações assim raramente eram isoladas, que comportamentos repetidos deixavam rastros, mesmo quando pareciam invisíveis. Disse que o silêncio de funcionários costumava ser interpretado como concordância, quando na verdade era sobrevivência. O salão inteiro escutava. Helena permaneceu imóvel. Helena tentou rir. Comentou que aquilo era exagero, que pessoas sensíveis confundiam cobrança com ataque. O homem não respondeu de imediato. Apenas perguntou com calma desconcertante quantas vezes aquela funcionária já tinha sido exposta daquela forma. A pergunta não exigia resposta. Exigia reflexão. Marcos sentiu o peso da pergunta. Não respondeu, mas desviou o olhar. Helena percebeu o gesto. Aquilo foi mais revelador do que qualquer palavra. O homem assentiu levemente, como quem confirma uma hipótese antiga. Disse que não pretendia criar um espetáculo, mas que aquele tipo de situação não se resolvia fingindo que não existia. Ele então mencionou, ainda sem se identificar, que já tinha acompanhado processos semelhantes. Falou em relatórios, registros, padrões de comportamento. Nada concreto o suficiente para acusar, mas claro demais para ignorar. Helena sentiu o corpo reagir. Aquilo não era opinião. Era método. Helena retrucou que não aceitava ser avaliada por estranhos. O homem respondeu que avaliações raramente pediam permissão. Disse que quem se expunha em público precisava lidar com leitura pública. A frase caiu como lâmina. Não houve aplauso. Houve silêncio atento. Lívia ouviu tudo sem entender completamente, mas sentiu algo mudar. Não era defesa direta. Não era promessa. Era validação implícita. Pela primeira vez alguém falava sobre aquilo sem tentar minimizar. Isso não apagava o medo, mas reorganizava o caos interno. Ela não estava imaginando tudo. Helena tentou encerrar o assunto. Disse que aquilo estava se tornando constrangedor. O homem concordou. Disse que constrangimento era inevitável quando limites eram ultrapassados por muito tempo. E completou que o problema não era a cena, mas o histórico que ela representava. Sem dizer mais nada, ele pediu a conta. Pagou. Agradeceu o atendimento com formalidade e olhou rapidamente para Lívia. Não foi um gesto de conforto. Foi um gesto de reconhecimento. Depois disso, caminhou em direção à saída, deixando um rastro de inquietação impossível de ignorar. Helena permaneceu sentada, rígida. Não venceu, não perdeu oficialmente. Mas algo tinha mudado.
Quando alguém observa com método, o abuso perde o abrigo do silêncio. E todos ali sabiam. Aquela noite não terminaria quando o salão esvaziasse. Ela só estava começando. Helena saiu do hotel sem olhar para trás, mas não foi embora. Entrou no carro e permaneceu ali por alguns minutos, digitando no celular com movimentos rápidos demais. Não estava pedindo conselhos. Estava acionando conexões. Para alguém acostumado a resolver tudo com influência, perder controle em público exigia resposta imediata. Ainda dentro do carro, Helena fez a primeira ligação. Falou baixo, direta, mencionou o nome do hotel e insinuou problemas trabalhistas. Não pediu demissões, sugeriu verificações. Era o tipo de frase que não deixava rastro, mas causava efeito. Quando desligou, respirou fundo. Aquilo sempre funcionava. No hotel, Lívia tentava encerrar o turno como se nada tivesse acontecido. O corpo obedecia, mas a mente não. Cada som parecia exagerado, cada olhar carregava significado. Ela sentia que a cena no salão não tinha sido o fim, mas um aviso. O tipo de aviso que antecede algo maior. Marcos recebeu uma mensagem curta enquanto fechava o caixa. Precisamos conversar amanhã cedo. O remetente não explicou o motivo. Não precisava. Marcos conhecia aquele padrão. Quando alguém poderoso perdia o controle, o ataque vinha silencioso, burocrático, com aparência de procedimento normal. Helena fez a segunda ligação ao chegar em casa. Dessa vez, mencionou o nome de Lívia. Não como acusação direta, mas como risco. Falou em instabilidade, em comportamento inadequado, em possibilidade de problemas futuros. A pessoa do outro lado ouviu em silêncio. Prometeu analisar. Lívia saiu do hotel já tarde, com a sensação estranha de estar sendo observada, mesmo sabendo que ninguém estava ali. Não era paranoia, era instinto. Quando algo foge do controle de alguém como Helena, o alvo raramente percebe o ataque chegando. Só sente o impacto depois. Naquela noite, Helena não dormiu. Repassava a cena mentalmente, tentando identificar o momento exato em que perdeu o domínio. Não foi a cliente que falou. Não foi o gerente. Foi o homem. A presença dele desmontava algo que ela não conseguia nomear. E isso a irritava profundamente. Ela abriu o notebook e pesquisou discretamente. Procurou padrões, nomes, situações parecidas. Nada direto apareceu. Isso a incomodou ainda mais. Pessoas que agiam daquele jeito normalmente deixavam rastros. Ele não. Isso significava duas coisas. Ou era irrelevante, ou era muito maior do que parecia. No dia seguinte, antes mesmo de Lívia chegar ao trabalho, um e-mail já circulava internamente. Falava em revisão de conduta, em adequação ao padrão do hotel. Não citava nomes, mas todos sabiam. O ataque de Helena não era frontal. Era administrativo, silencioso e perigoso. Lívia abriu o e-mail e sentiu o chão desaparecer por um segundo. Não havia acusação direta, mas havia ameaça. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez, entendeu que aquela história não se resolveria com silêncio nem com boa vontade. O confronto tinha mudado de fase. Lívia leu o e-mail mais de uma vez. Não havia acusação direta, não havia defesa possível. Era o tipo de mensagem que deixava tudo em aberto, como se o próximo passo dependesse de algo que ela não controlava. Aquilo não era advertência, era preparação, e preparações sempre antecedem cortes. Ela tentou seguir o turno normalmente, mas o corpo não acompanhava. As mãos erravam movimentos simples. O pensamento voltava sempre para o mesmo ponto. Aluguel, contas, silêncio em casa. Perder o emprego não significava apenas sair dali. Significava desmontar a pouca estabilidade que tinha conseguido construir. No intervalo, Lívia sentou-se sozinha. Pela primeira vez, considerou pedir desculpas. Não porque achava que tinha errado, mas porque estava com medo demais para sustentar dignidade sem garantia de sobrevivência. O pensamento doeu mais do que qualquer humilhação. Era ali que Helena sempre vencia. Marcos se aproximou sem chamar atenção. Disse que a situação tinha escalado rápido demais. Falou em pressão externa, em nomes influentes, em riscos reais. Não prometeu proteção.
Promessas não eram possíveis, apenas avisou. E avisos às vezes machucam mais do que ordens. Naquela noite, Lívia voltou para casa em silêncio absoluto. Sentou-se no sofá sem acender a luz. O apartamento parecia menor, mais frágil. Ela pensou em tudo o que tinha suportado até ali. Pensou também em quanto custava continuar suportando. O medo não gritava, sussurrava. Ela dormiu pouco. Acordou antes do despertador com o peito apertado e a sensação de que algo estava prestes a acabar. Não sabia o que, nem quando. Apenas sabia que não sairia ilesa. Pela primeira vez, considerou que dizer não podia custar tudo o que tinha. No dia seguinte, um convite apareceu na agenda interna. Reunião de avaliação. Sem horário estendido, sem explicação. Apenas o título frio. Lívia fechou a tela devagar. O som do clique pareceu definitivo. Aquilo não era conversa. Era decisão sendo preparada longe dela. Enquanto se arrumava para sair, Lívia percebeu algo inesperado. Não era coragem, nem esperança. Era clareza. Se fosse perder tudo, não seria porque se calou. Seria porque alguém escolheu esmagar. Essa diferença não salvava emprego, mas salvava identidade. E isso começou a importar. A reunião começou sem Lívia na sala. Ela aguardava do lado de fora, sentada numa cadeira dura, observando pessoas passarem como se aquele dia fosse comum. O relógio avançava devagar demais. Cada minuto parecia uma confirmação silenciosa de que decisões importantes estavam sendo tomadas sem ela. Dentro da sala, Marcos tentava manter o tom neutro. Falava em procedimentos, em imagem institucional, em padrões exigidos por clientes de alto perfil. Nenhum nome foi citado, mas todos sabiam quem estava por trás da pressão. Quando a porta se abriu novamente, o clima mudou. O homem entrou sem anunciar presença. Não pediu licença, mas também não interrompeu. Apenas ocupou uma cadeira vazia. Disse que tinha interesse direto naquela avaliação. Ninguém perguntou quem ele era. A forma como se posicionou deixou claro que não estava ali para opinar. Estava ali para registrar. Ele pediu para ouvir os relatos completos. Não só o da noite anterior, mas de episódios anteriores envolvendo a mesma cliente. Marcos hesitou. Depois falou. Pela primeira vez, contou coisas que sempre ficaram nos bastidores. Não usou emoção. Usou fatos. Datas. Repetições. Padrões. O homem ouviu tudo sem reagir. Apenas fez perguntas pontuais. Quando terminou, pediu que Lívia entrasse. Ela entrou com passos controlados, sentindo o peso do ambiente. Não esperava defesa. Esperava consequência. O homem pediu que ela descrevesse o que sentiu, não o que aconteceu. Lívia falou baixo. Disse que não foi um episódio isolado, que não era sensibilidade. Era desgaste acumulado. Disse que passou a duvidar de si mesma, que começou a achar normal ser diminuída. Enquanto falava, percebeu algo estranho. Ninguém a interrompia, ninguém corrigia. O homem então fez a pergunta que mudou o rumo. Perguntou se alguém ali achava aceitável manter clientes à custa da saúde psicológica de funcionários. O silêncio respondeu antes das palavras. Quando ninguém respondeu, ele assentiu. Disse que o silêncio também era um dado relevante. Ele revelou apenas o necessário. Disse que trabalhava com análise de risco institucional, que ambientes permissivos a abuso sempre pagavam preço mais alto depois. Disse que aquela situação já tinha ultrapassado o limite interno e agora exigia registro externo. Não era ameaça, era procedimento. Helena tentou reagir à distância, ligando durante a reunião. A chamada foi ignorada. O homem comentou calmamente que contatos fora de canais formais seriam documentados. Pela primeira vez, Helena não estava ditando o ritmo. Estava tentando alcançá-lo. A decisão não veio como vitória. Veio como ajuste. O hotel romperia relações com a cliente. Um relatório seria encaminhado. Lívia não foi promovida, não foi exaltada. Apenas permaneceu. E naquele contexto, permanecer já era ruptura suficiente. Quando a reunião terminou, Lívia saiu sem saber o que sentir.
Não havia alívio completo. Havia algo mais sólido. Consistência. O homem se aproximou e disse apenas que coragem não era ausência de medo, mas recusa em normalizá-lo. Depois saiu como entrou. Helena sentiu o impacto dias depois. Convites cessaram. Respostas ficaram frias. O poder não desapareceu, mas deixou de funcionar automaticamente. Pela primeira vez, ela precisou explicar comportamentos que sempre foram aceitos sem questionamento. Dias depois, o saguão do hotel voltou a sentir aquela presença antes mesmo da porta girar. Não foi anúncio, nem reserva. Foi imposição. Funcionários reconheceram o som dos passos, o perfume forte, a postura de quem não pede. Helena entrou certa de que nada realmente havia mudado. Ela exigiu falar com Lívia. Não solicitou. Exigiu. Disse que tinha uma reserva pendente, que havia sido mal atendida na última vez e que não aceitava intermediários. Marcos ouviu da recepção e sentiu o estômago fechar. Sabia que aquele momento chegaria. Marcos caminhou até o saguão antes que Lívia fosse chamada. Helena o encarou com um sorriso curto, daquele tipo que antecede humilhação. Chama a Lívia, disse. Eu não vim discutir com o gerente. Marcos respirou fundo antes de responder. Ela não vai atendê-la. Marcos disse com calma. Helena riu, como se tivesse ouvido uma piada ruim. Você não decide isso. Marcos sustentou o olhar. Decido sim. E essa decisão não é pessoal. É institucional. Helena cruzou os braços. Então chame quem decide. Marcos assentiu. Sou eu. O silêncio que se formou não era constrangedor. Era tenso. Helena percebeu que algo estava diferente. Não havia desvio de olhar. Não havia medo. Marcos continuou. Seu relacionamento com este hotel foi encerrado. Todas as reservas foram canceladas. A senhora não está mais autorizada a se hospedar aqui. Helena piscou devagar, como quem tenta processar algo absurdo demais para ser real. Isso é ilegal. Ela reagiu rápido. Marcos respondeu sem elevar a voz. É um direito do estabelecimento. Está documentado. A decisão foi comunicada por e-mail. Helena sentiu algo raro. Perda de controle em público. Lívia observava à distância. Não se escondeu. Não se aproximou. Apenas permaneceu visível. Helena a viu e por um segundo pareceu procurar reação, medo, qualquer fissura. Não encontrou. Lívia estava inteira. Helena tentou uma última cartada. Você sabe com quem está falando? Marcos respondeu com precisão. Sabemos. E é exatamente por isso que a decisão foi tomada. A frase não tinha emoção. Tinha encerramento. Helena saiu sem gritar. Sem cena. Porque quando o poder acaba, o espetáculo não funciona mais. O saguão voltou a respirar. Marcos sentiu o peso sair do peito. Lívia não sorriu. Não precisava. O limite tinha sido imposto. Helena atravessou a calçada sem olhar para trás. Pela primeira vez, não havia plateia. Não havia funcionários desviando o olhar. Não havia portas se abrindo por obrigação. Apenas a rua, os carros passando e a sensação incômoda de não ser mais esperada em lugar nenhum. Dentro do hotel, o efeito não foi imediato, mas foi profundo. Funcionários voltaram às tarefas com um tipo diferente de silêncio. Não era tensão. Era alívio contido. Marcos percebeu que, ao impor um limite, não tinha protegido apenas Lívia, tinha protegido o ambiente inteiro. Lívia permaneceu ali por alguns minutos depois do ocorrido. Não para observar, mas para sentir. Sentiu o corpo desacelerar. Sentiu que algo antigo tinha sido quebrado. Não a lembrança, não o trauma, mas a ideia de que ela precisava aceitar tudo para sobreviver. Naquela noite, Lívia chegou em casa sem a sensação de vitória e sem gosto de revanche. Chegou com algo mais raro: coerência. Algumas pessoas não mudam, alguns sistemas continuam injustos, mas o momento em que alguém decide não aceitar mais, redefine tudo por dentro. Não é um gesto grandioso, nem um discurso ensaiado. Às vezes, essa decisão nasce cansada,
depois de muitas concessões, de muitos silêncios engolidos. Nasce quando a pessoa percebe que continuar doendo custa mais do que enfrentar o desconforto da mudança. É nesse instante que algo se reorganiza por dentro. A voz interna fica mais clara. Os limites deixam de ser culpa. E mesmo que o mundo siga igual lá fora, por dentro já não existe mais espaço para se diminuir para caber onde nunca houve respeito. Se essa história te acompanhou até aqui, talvez não seja só ficção. Se inscreva no canal para mais histórias que não romantizam o abuso nem glorificam o silêncio. E me conta nos comentários: em que momento você percebeu que já tinha aceitado demais?